dados e tem também a Semana de Proteção de Dados Pessoais. Dia 28 de janeiro foi escolhido para celebrar o dia da assinatura do primeiro e único tratado internacional sobre proteção de dados, a Convenção para a Proteção de Indivíduos com relação ao processamento automático de dados pessoais, comumente referida como Convenção 108. Quem nunca se deparou com aquela pergunta, né, na hora de fazer uma compra, se você deseja inserir o CPF na nota ou não? Muita gente não sabe, né, de fato, para onde vai aquele dado, se está protegido, se não está protegido o seu dado pessoal. A gente vai até São Paulo agora, né, pela internet, conversar com o Dr. Guilherme Guide. Ele é especialista em direito digital, advogado, e vai falar pra gente sobre essa questão. Doutor, muito bom tê-lo aqui conosco, viu? Agradecer a disponibilidade de bater esse papo com a gente, agradecer o seu tempo nessa manhã de sábado para bater um papo com a gente. Quais dados devem ser protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados, né? O que é que consiste de fato essa lei, que ainda gera dúvida em muita gente, que ainda tem muita gente que não conhece de fato esta lei. Bom demais tê-lo aqui conosco, um ótimo dia. Bom dia, Fernando. O prazer é todo meu, agradeço pelo convite. Bom, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem justamente para proteger uma gama que é maior do que a maioria das pessoas percebe, né? A gente geralmente considera, a gente sempre pensa, quando a gente fala de dados pessoais, no e-mail que você compartilha com uma loja para ela te mandar depois um e-mail marketing, os seus dados cadastrais, seu endereço, nome, etc. Mas, na verdade, o conceito aqui ele é muito mais amplo. A gente está falando, quando a gente fala de dado pessoal, a gente fala de qualquer informação que diga respeito a uma pessoa. Então, isso pode incluir desde as suas preferências pessoais, então o que você gosta de comer, onde você faz suas compras, o seu histórico de localização, inclusive o que a gente chama de dados sensíveis, que são dados que poderiam gerar algum tipo de discriminação maior, eles são dados mais importantes, que são aqueles dados relacionados a orientação sexual, religião, saúde, orientação política, né? Então são dados que são também protegidos e com um grau a mais de proteção. E como identificar se essa lei está sendo cumprida ou não pelas empresas, doutor? Qual garantia uma pessoa tem de que seus dados serão de fato apagados por uma empresa, caso isso seja solicitado por ele, ou que seus dados estão sendo utilizados até de forma que incorreta ou que seja que vai de encontro ao que a própria lei diz? Bom, a lei ela tem o mecanismo geral da lei que ela atribui direitos aos titulares, ou seja, a pessoa a quem aqueles dados dizem respeito, né? Então, esse titular ele passa a ter alguns direitos que ele pode exercer frente à empresa. Então, ele pode chegar para a empresa e falar: empresa, eu quero saber se você está tratando meus dados, eu quero saber quais dados você está tratando, eu quero saber as finalidades para que você está tratando esses dados, se for necessário, por exemplo, um dado que estiver desatualizado, eu tenho o direito de pedir para você corrigir esse dado, e por esses direitos a pessoa passa a ter um protagonismo muito maior na proteção da sua privacidade. Então ela pode ir até a empresa e fazer esse tipo de solicitação. Por outro lado, a lei ela atribui também à empresa diversas obrigações que a gente chama, que no final do dia fazem a empresa prestar contas para os titulares sobre o que ela está fazendo com os dados. Então, uma coisa que provavelmente todo mundo conhece é um documento que geralmente é chamado de política de privacidade. Você está lá no site, você está se inscrevendo na internet para um serviço, e muitas vezes até em interações físicas, você tem às vezes ali disponível alguma informação, ali um prismazinho em cima da mesa daquele estabelecimento, falando: olha, a gente se preocupa com a proteção dos seus dados, se você quiser consultar mais informações sobre como a gente usa os dados, fale com a gente, né? Então, a obrigação que a lei atribui à empresa, à organização, e a gente não está falando só de empresas, vamos dizer, com finalidade
de lucro, né? A gente está falando também de qualquer tipo de organização. O que a lei atribui é uma obrigação de dar transparência ao titular. Então, você precisa ter um documento ou informar o titular de alguma forma sobre quais dados você coleta, o que você faz com eles e qual a justificativa legal para você tratar esses dados. Tá? E geralmente, quando você combina tanto essa obrigação de transparência com os direitos do titular, você gera ali uma situação em que o titular tem mais poder para ser um protagonista e proteger os seus dados. Bom, caso uma pessoa descubra, né, que houve violação de suas informações pessoais ou que seus dados estão sendo utilizados incorretamente, o que é que ela deve fazer? Qual é o caminho jurídico para isso, doutor? E de que forma também a empresa que vier a violar a LGPD pode sofrer também sanções, né? De que forma? Uhum. Bom, eu acho que é importante entender que a LGPD ela não traz só o único caminho de ir para o judiciário, né? Como a gente está muito acostumado no Brasil. Então, o titular ele tem outras possibilidades. O primeiro ponto é que ele pode, por exemplo, se ele suspeita que há uma violação, ele pode solicitar informações para a empresa, como a gente já falou, para entender o que está acontecendo com os dados, etc., para conseguir ter uma visão mais transparente. Em segundo lugar, além de alguns direitos dizerem respeito à correção desses problemas, então, por exemplo, se eu identifico que uma empresa está tratando dados que ela não deveria, eu posso pedir diretamente para ela apagar os dados. Se eu identifico que o tratamento não está respeitando a legislação, eu posso fazer essa solicitação para ela. Obviamente que a empresa que vai avaliar e decidir se ela cumpre ou não aquela solicitação. Mas é um primeiro caminho. Uma segunda ferramenta disponível é também você fazer uma denúncia perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão governamental que é responsável por fiscalizar o cumprimento da LGPD. Esse tipo de denúncia ele não funciona exatamente como, por exemplo, uma denúncia no PROCON. Né? É uma denúncia que, dependendo do número de pessoas que reclamam da mesma empresa ou do mesmo problema, a NPD, isso facilita para a NPD iniciar algum tipo de procedimento de fiscalização. Mas, além da questão especializada da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o consumidor, especialmente quando a gente está falando de uma relação de consumo, ele tem à disposição, naturalmente, os órgãos de proteção ao consumidor. Então, você fazer uma reclamação no PROCON é um caminho válido também. E, naturalmente, o titular tem sempre à disposição dele a via judicial. Ele pode entrar com uma ação, ele pode mandar uma notificação extrajudicial para a empresa exigindo certas coisas. Aí quem pode aconselhá-lo sobre o melhor caminho geralmente é um advogado especializado nesse ramo para entender quais são as opções de acordo com o caso concreto. E pensando aqui, né, além pelo lado da empresa, além das reclamações que podem vir pelo PROCON, a fiscalização feita pela NPD e as ações judiciais, tanto os órgãos de defesa do consumidor quanto a Autoridade Nacional de Proteção de Dados podem, fiscalizando a empresa, averiguando aquele problema, eles podem eventualmente aplicar algum tipo de penalidade. Os órgãos de proteção do consumidor aplicam geralmente o que está as penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor, e a NPD aplica as penalidades previstas na LGPD, que incluem desde uma restrição, né, uma correção da prática, então a NPD manda a empresa apagar aqueles dados ou parar de fazer certa coisa, quanto medidas repressivas como uma advertência ou uma multa, inclusive, a ser paga pela empresa. Bom, doutor, e no caso das redes sociais, né, que são controladas por empresas estrangeiras, como fica a adequação, né, à nova lei brasileira em relação às redes sociais? Ela dispõe especificamente sobre isso ou é algo geral que as redes sociais também têm que se adequar? E existe muita violação por redes sociais?
Bom, a rede social, ela é uma empresa sujeita a LGPD como qualquer outra. A LGPD, ela tem uma regrinha interessante que, assim, não é necessário que a empresa esteja localizada aqui no Brasil. Se ela estiver lá fora, mas ela oferecer serviços para o público brasileiro, ela, teoricamente, já tem que cumprir a LGPD. O fato é que a maioria as principais redes sociais que a gente tem no país hoje, elas como a gente está falando geralmente de empresas multinacionais, são empresas que, por exemplo, já atuavam na Europa. E na Europa a gente tem regras de proteção de dados há muito mais tempo do que a gente tem aqui no Brasil. Então essas empresas têm, na maioria dos casos, já têm alguma experiência com essas obrigações relacionadas à proteção de dados. Obviamente, vindo para o Brasil, essa empresa tem que se adequar às peculiaridades da lei brasileira, mas, no geral, elas têm um cuidado maior, inclusive até do que empresas menores que não estão acostumadas a tratar temas de proteção de dados e que, por exemplo, empresas de pequeno e médio porte no Brasil, né? Então, eu diria que essas empresas, elas estão geralmente mais nas primeiras páginas do jornal com alguma questão relacionada à proteção de dados, porque elas estão no holofote. Então, como elas são maiores, elas tratam um volume muito grande de dados. É comum que haja, às vezes, olha, uma autoridade está investigando o Google, uma autoridade está investigando o WhatsApp, ou o TikTok, o Facebook, simplesmente porque elas são corporações muito grandes e esse tipo de fiscalização permite à autoridade impactar um número maior de consumidores. Mas eu não diria que isso que as redes sociais têm mais problemas com produção de dados. Eu acho que no Brasil a gente ainda tem um cenário em que a gente tem muita empresa que não se adequou à lei. E por mais que essas empresas sejam pequenas, médias, às vezes até relativamente grande porte, mas que não dão a atenção necessária, você tem um potencial aí de problemas muito maior do que você tem com uma empresa gigante que está sendo sob o microscópio todos os dias das autoridades, né? Então está sendo acompanhada muito de perto e, queira ou não, tem que fazer investimentos vultosos nesse tema. Pois é, o senhor tocou num ponto importante aí que eu já ia falar também, essa questão, né? Empresas grandes talvez seja mais fácil se adequar, até porque também a fiscalização é muito maior sobre elas. No caso de empresas pequenas, comércio em geral, né? Provavelmente muita gente vai ter dificuldade a se adequar à LGPD até pela falta da informação. Por outro lado, existe a premissa de que a ninguém é dado o direito de desconhecer a lei. Como se adequar? Que tipo de dica o senhor pode dar nesse momento para o pequeno empresário, para o comerciante mesmo, que agora vê a LGPD chegar e não sabe até como se adequar a ela? Uhum. Bom, eu acho que um primeiro ponto relevante é que, felizmente, né, e esse foi sempre uma crítica à LGPD, a NPD, ela tem um regulamento específico para pequenas e médias empresas. Ou seja, a empresa de menor porte, ela pode se beneficiar de um regime simplificado da LGPD, por assim dizer. Então, você tem um pouco menos de obrigações, você tem certas obrigações que você tem, elas podem ser cumpridas de uma forma mais simples. Então, vale a pena sempre verificar se a empresa não é elegível a esse regime simplificado. Mas, no geral, a adequação à LGPD, independentemente do porte da empresa, ela passa por uma revisão tanto da parte jurídica e de governança da empresa. Então,
Você ter ali a sua política de privacidade bem ajustada, né, divulgada adequadamente no seu site ou divulgada no seu estabelecimento. Você ter algumas... Geralmente você precisa de uma cláusula contratual específica nos contratos que você celebra com os seus clientes, com os seus fornecedores, etc. E dependendo do porte da empresa, é relevante você ter também algumas regras internas, ou seja, uma regra interna que oriente os seus colaboradores sobre como lidar com dados pessoais no seu dia a dia, né? Mas você tem também um aspecto técnico relacionado à tecnologia e segurança da informação, em que você não, além de olhar para a organização dos processos, você precisa olhar também para os sistemas que você usa para guardar aqueles dados pessoais. Ou seja, eu uso um computador ligado a uma rede local, eu tenho, enfim, algumas máquinas. Eu preciso saber se aquele computador tem as medidas de segurança adequadas para evitar, por exemplo, que um hacker entre e roube todas as informações ou prejudique o andamento do meu negócio, né? No geral, quando a gente fala de empresas de pequeno e médio porte, a gente sempre tenta pensar no que nas medidas que têm o maior impacto em redução de risco, ou seja, coisas que vão trazer mais benefícios para a empresa, vão trazer aquela empresa mais próximo do ideal de cumprimento da lei, mas ao mesmo tempo que sejam razoáveis, ou sejam compatíveis com a realidade da empresa. Porque, enfim, quando a LGPD foi aprovada, a gente tinha um movimento muito grande de empresas, as empresas começaram a ficar um pouco desesperadas, preciso me adequar à LGPD. E muitos consultores, inclusive escritórios de advocacia, começaram a oferecer um pacote fechado, assim. Então, você me contratava para adequar, por exemplo, a rádio, e eu te entregava um calhamaço de papel, cheio de contrato, políticas internas, etc., que não tinham nenhuma aderência à sua realidade, né? Ou seja, eram documentos que iam ficar esquecidos na gaveta. Então, o que a gente vê hoje de melhor prática para a adequação de pequenas e médias empresas é pensar realmente no contexto real da empresa. Faz sentido eu ter 5 políticas, 5 regras internas para tratar de um assunto, sendo que eu tenho, sei lá, 10 funcionários, por exemplo? Talvez faça mais sentido eu ter uma cartilha, uma coisa bem educativa, simplesmente para conscientizar esses colaboradores sobre a importância de tomar cuidado com os dados dos clientes. Então, isso é o que a gente chama, geralmente, de uma abordagem baseada em risco, né? A gente vai olhar para os maiores riscos e tentar endereçá-los com medidas que são aderentes à realidade. Doutor, eu quero agradecer a disponibilidade de bater esse papo conosco, um bate-papo muito esclarecedor. Tem muita gente com muita dúvida a respeito da LGPD e, sem dúvida, a partir desse momento, desse papo da gente, pode sanar boa parte delas. Doutor Guilherme Guide, muito bom tê-lo aqui conosco, muito bom mesmo. Agradecer, né, o seu tempo, a sua disponibilidade para informar os nossos ouvintes e até a próxima oportunidade, viu? Eu acho que esse assunto ainda merece, né, ser debatido muitas vezes e, sobretudo, né, são informações que a gente precisa repetir muitas vezes para que as pessoas passem a entender cada vez mais, né? Tudo que é novo gera dúvida e é necessário que a gente vá repetindo, né, ou esmiuçando cada informação a respeito disso para que as pessoas possam esclarecer suas dúvidas. Bom demais tê-lo aqui conosco, viu? Muito obrigado. Muito obrigado, Fernando. O prazer foi todo meu. Conversamos então com o Dr. Guilherme Guide, ele é advogado, né? Conversou conosco direto de São Paulo.